Foi. Foi. Foi mal, acabei que Verdade, eu não... a gente esqueceu completamente de de marcar por pensar onde nessa seria. questão. Verdade. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu Rapidinho a sim, já gente... estamos por aqui. E aí, como é que você tá? Tranquila? Tudo tranquilo na medida do possível, sim. Cada dia é um dia, né? Mas tudo tranquilo, tudo fluindo. Pô, vou te falar, antes, enfim, né? Eu sempre pergunto como é que tá nesse momento de pandemia, mas cenário bom, hein? Pô, tudo. Obrigada! É Pô, minha bom cenário casinha. mesmo. Pô, irado, parabéns. Muito bom cenário, gostei. Já era algo que eu gostava, né? Então, na quarentena, eu tô até me dedicando mais a essa parte. Mas é incrível como todo mundo fala, porque eu tô fazendo a tutoria pelo Shell, né? E é toda terça e quinta. Então, quando eu vou abrir a minha tela, todo mundo fala. Tipo, que às vezes não Pô, dá nem para prestar atenção em mim. Eu vou trocar, então vou virar pra parede branca. não, me chamou muita atenção. E assim, você tá falando e realmente. Eu tô, tipo, enfim, né? Vendo algumas coisinhas muito maneiras, meus parabéns, de verdade. Ah, obrigada, Qualidade. obrigada. Minha querida, Obrigada. olha, antes de tudo, muito obrigado, tá, por você, logo assim que a gente conversou, né? Você prontamente, vamos fazer e tal, enfim. E obrigado por você investir seu tempo aqui para falar um pouquinho da sua construção, não só construção individual, mas construção coletiva. E, enfim, né, nesse mundo do empreendedorismo aí, mas não só isso, mas tem muita coisa para nos falar. Então, muito obrigado por você tirar esse tempinho aqui para trocar essa ideia Com comigo, com certeza. a gente, né? Uhum. Ah, Vem eu cá, deixa eu lhe... Pode falar. me sinto honrada, agradeço por você ceder o seu tempo também para falar um pouco sobre isso e para a gente falar sobre isso em Campo Grande. Então, eu fico muito feliz de ser convidada para falar de um projeto que eu amo tanto e tenho muito amor em falar e contar toda a história. Pô, que bom, fico feliz. Não, algumas vezes que a gente já trocou a ideia, né? Quando você fala realmente do seu trabalho como um todo, assim, você demonstra muita paixão e muito amor, sabe? Isso contagia muito e é o que nós estamos precisando nesse momento aí. E com certeza você vai nos abençoar com muitas reflexões aí nesse momento da pandemia de todo mundo para ajudar Uhum, cada um e cada uma aí. Deixa eu te falar antes que as pessoas que estão chegando mais ou menos a partir da sua galera, né, da galera, enfim, uhum. que acompanha mais o Instagram do coletivo, cada comum é o seguinte. Isso aqui, gente, boa noite, né? Eu sou o William Siri, faço parte também do coletivo Tudo Numa Coisa Só, né? Moro em Campo Grande, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e estamos aqui, enfim, né, nesse momento de pandemia. E aí, desde o meado ali de março, eu construí, falando com a galera, né, pensando de que forma nós poderíamos contribuir, enfim, né, já que estamos na pandemia, e aí decidimos fazer esse Siri na Live, que é um quadro desde ali de março, meado de março até agora, toda segunda, quarta, quinta e sexta a gente faz isso, chamando diversas pessoas e focando principalmente nas pessoas que transformam de alguma parte, sabe? Tanto da cultura, enfim, né, do ensino, a tudo, empreendedorismo, a tudo mesmo. A gente está chamando as pessoas aqui para falar muito da Zona Oeste, das pessoas que realmente transformam a Zona Oeste e pensam uma cidade, né, uma cidade integrada e não uma cidade partida, como nós vivemos aqui na Zona Oeste. Infelizmente, falta muita coisa, mas tem muita gente boa fazendo e com sonhos, né, e transformando no dia a dia nosso território. E é isso, só para vocês ficarem cientes. Para isso, hoje, trouxemos aqui nossa querida Natália, do Coletivo Casa Comum. Nath, vou fazer o seguinte. Tem aqui Vai lá. uma espécie, uma biografia aqui sua. E aí, antes de falar e ler, e você me fala se está errado ou não, mas só para você e a galera ficar ciente, vira e mexe eu vou olhar para cá, porque aqui tem o computador. Não é falta de respeito, mas simplesmente porque as perguntas, né, que nós elaboramos e as pessoas mandaram também, eu coloquei aqui no computador para a gente ir conversando, tá bom? Tá show. Fechado. Ó, Natália Miguel, bióloga, fundadora e diretora criativa da marca Arrisco, de moda consciente, com produção local e peças feitas sob medida.
Também idealizadora e fundadora do coletivo Casa Comum, que não é só você, tem outras pessoas também, né? Espaço que une moda, arte, cultura, práticas sustentáveis e valorização do trabalho manual. Natália é apaixonada por moda desde criança, teve como inspiração e professora sua avó, Dona Josefa, mais conhecida como Zezita. É isso, minha Isso querida. aí. Nossa, você tocou nisso. Não esperava. É porque eu sei que realmente já conversamos sobre isso, enfim, né? Mas eu sei que isso tem muito valor para você e é muito da mulher que você é hoje, tem influência da sua avó, né? Sim, sim, muita coisa mesmo. E eu não imaginava que você fosse falar dela. Teria até me preparado um pouco emocionalmente. Desculpa, então. Nada. Deixa eu lhe falar, menti alguma coisa aqui, tô errado. E aí é o seguinte, esse é o Siri apresentando a Natália pra galera. Se apresenta aí também. Então vamos lá. Eu sou a Natália Miguel, sou bióloga por formação, sou criativa desde pequena. Eu acho que isso é nato de mim, assim, quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre fui muito criativa. Aprendi a costurar sozinha, aprendi a fazer tudo sozinha e vovó foi me ensinando desde pequena, assim, adolescente, a fazer muita coisa. E eu acho que o fato de eu ser muito forte, muito dura e às vezes um pouco fria, assim, é o jeito da minha avó. Minha avó era nordestina, daquelas que morreu com sotaque, veio morar muito nova no Rio de Janeiro, mas não perdeu nada. Então eu aprendi muita coisa com ela. E aí, eu me formei em biologia e tudo mais. Na época eu trabalhava com plantas medicinais, queria essa área. Só que foi no boom da crise que a gente começou a passar e as bolsas começaram a ser cortadas e eu estava pleiteando uma bolsa de mestrado. E aí tudo balançou e eu pensei, cara, eu vou fazer umas roupas para vender, sabe? Vamos ver se vai dar certo. E daí deu certo, não foi só umas roupas que eu parei para vender, a Risco nasceu e com isso eu trouxe toda a parte da biologia junto. Trouxe essa grande questão que é a moda sustentável. Há um tempo atrás, antes de abrir a Risco, eu já estava sendo mexida com essa questão do slow fashion, mudar meus hábitos de consumir. Então, eu trouxe isso muito para a Risco. E aí, com a Risco, né, tocando, entrei para a incubação do Sebrae Moda Sustentável, e onde eu cresci muito, isso é muito importante, eu vou falar detalhadamente sobre essas áreas, né, de você encontrar caminhos para crescer no seu local, no que você faz. E aí conheci Pedro e Renata no acaso da vida na Casa Bosque. Nos conhecemos, eles tinham uma marca de vestuário infantil, tem, né, uma marca de vestuário infantil, Valentina Raposa. Eles entraram em contato comigo um tempo depois e eu tinha um ateliê só meu. E aí eu comecei a pensar nessa questão de dividir espaço, não tem por que eu ter um ateliê só meu. E aí eu abri para uma amiga, Camila Loren, que também faz parte hoje do coletivo Casa Comum. E aí entrou Valentina Raposa para fazer parte desse ateliê, só que ficou pequeno. E o Pedro e a Renata, gente, isso é coisa, tipo, divina, assim, porque a gente tem uma amizade, a gente tem um relacionamento, nós somos sócios e deu super certo, nos conhecemos em um mês e no segundo mês a gente estava abrindo o coletivo Casa Comum na Olinda Elis. Caraca, que irado. Foi, tipo, eu comprei a ideia dele, ele comprou a minha ideia, os dois, né, e aí a gente, cara, vamos com tudo, e abrimos o coletivo. E estamos aí, a gente está muito feliz, assim, a nossa casa, a gente estava até falando no grupo da casa esses dias, como a gente está com saudade, sabe, de todo mundo, não só dos clientes, mas das marcas. Hoje em dia somos 16 marcas residentes na casa, então é bastante gente. Então a gente está sentindo falta desse contato todo e a gente está crescendo. Antes da pandemia a gente tinha entrado em obra. Então é mais ou menos isso, a história da Natália aí. E aí vem outras coisas que eu dou consultoria, eu dou workshop, eu sou multifuncional. Não, então, de alguma forma, quando eu te apresento, você se apresenta, né? Depois, enfim. Aí depois tem a primeira pergunta que é padrão, que é para perguntar como foi o seu começo, qual foi o start. De alguma forma você já falou, né, nessa sua apresentação, que é ali, né? No momento da crise, você, enfim, né, ia querer uma bolsa ali para mestrado, não conseguiu,
e toda aquela influência da sua avó foi o start para você realmente começar. Mas deixa eu te perguntar, você é bióloga e tudo mais, e estava indo por um caminho. Foi literalmente por conta da crise, ou lá no fundo, você tinha de alguma forma muito incipiente ali, tipo, um dia eu vou empreender, um dia eu vou me jogar nisso. Tinha um pouco disso? Tinha sim, porque eu sempre fui empreendedora. Desde nova, tudo eu vendia. Fazia pulseirinha, vendia. Eu era, tipo, na época do tererê em Campo Grande, todas as meninas em Campo Grande fazendo, eu aprendi a fazer olhando e fazia em todo mundo e ganhava dinheiro. Então, eu sempre ganhei dinheiro, assim, eu sempre fazia. Eu lembro na época da faculdade, que foi a época que eu já estava costurando roupa e bolsa. Então, eu fazia assim, eu quero viajar, eu preciso de tanto. Então, eu vou vender, sei lá, 15 bolsas, vou vender isso e vou viajar. Então, isso sempre já estava dentro de mim, essa coisa do empreendedorismo. E quando eu fui para biologia, eu fiz um ano de biologia, tranquei, porque eu estava em dúvida e pensei na moda. Aí eu tranquei e comecei a fazer cursos voltados para a moda. E aí fiz e não deu certo, não era o momento. E voltei para biologia. Me formei na biologia, mas quando eu estava na biologia, eu sempre pensei em ter uma marca. Mas eu pensava assim, eu vou fazer meu mestrado, vou, sei lá, vou ficar na área acadêmica um tempo, e daí quando eu tiver, tipo, velha, eu abro uma marca. Era o que eu imaginava. E aí, quando veio a crise, a minha segunda opção era essa. Eu falei, é agora. Ou é agora ou eu não vou ter nunca uma marca. Eu nunca vou conseguir trabalhar com isso. E foi quando eu, tipo, instalou. Eu falei, não vai ter pra onde fugir. Eu vou precisar de dinheiro e vai ser isso aí. Então, esses foram isso, né? Foram vários starts ao mesmo tempo, de uma vontade que você teve ali, mas é isso, né? O ambiente fez com que é agora ou nunca, né? Sim, deixa eu te perguntar, você também já deu uma introdução do que é o coletivo, que é até a segunda pergunta, né? Do que é o coletivo Casa Comum. Mas eu queria te perguntar o seguinte, assim, você falou ali já como é que foi, né, esse encontro entre vocês e seus dois sócios, né? Mas, assim, qual é o conceito do coletivo Casa Comum? E se de alguma forma, para você prolongar um pouco também, eu posso até voltar a isso, mas o que vocês vêm fazendo hoje devido à pandemia, como é que vocês estão se reinventando nesse processo todo? Então, assim, é isso, são duas perguntas. O que qual realmente é o conceito, o que vocês querem, né? Porque tem um conceito muito firme ali, e como é que vocês estão se virando agora nos projetos? Então, vamos lá. Os valores da Casa Comum são muito baseados em coletivo, e isso é bem forte. Inicialmente a gente teve muito problema, porque muita gente tem dificuldade em entender o que é coletivo, e coletivo é divisão, é um espaço, é dividir ideias, sabe? É ganhar junto, é construir junto, e isso ainda é algo difícil hoje em dia, né? Então, é muito forte isso pra gente. A gente quer crescer junto, a gente não só quer crescer só a gente quer que todo mundo, toda uma rede cresça. A gente começou o coletivo muito mais voltado para moda, sendo uma loja de roupa, onde tinham várias marcas. E aí, com o tempo, a gente começou a fazer um cineclube. Depois, com o tempo, a gente começou a fazer uma roda de bate-papo, de conversa. E daí, outros projetos, como o Projeto Acaso, entrou em contato com a gente. Então, aos poucos, a gente começou a enxergar que a Casa Comum não era só uma loja. Não só uma loja, um ateliê de produção, né? Porque lá a gente é ateliê de produção também. Então, hoje em dia, o coletivo, ele é muito mais daquilo que a gente estava imaginando que ele ia crescer. A gente está se mudando, ainda é na Olinda Elis, lá na Vila Olinda Elis. A gente está indo para a Casa da Frente. E são 2 casas, a gente pegou 2 casas agora, a gente está crescendo legal, a gente está muito feliz com isso. Era uma das novidades que a gente tinha para fevereiro, para março, né? E aí a gente vai ter café, a gente vai ter estúdio de tatuagem lá dentro, a gente vai ter um ateliê de produção de moda. Não só isso, a gente vai ter uma biblioteca,
sabe? Então, a Casa Comum, ela tá crescendo de um jeito tão lindo que a gente tem muito prazer em contar, em falar. E tudo de uma forma onde as pessoas consigam encontrar na Casa Comum um lugar de conhecimento, um lugar de abrir sua mente, um lugar de poder ouvir outras vozes, sabe? Essa é a grande ideia da casa. Então, nesse momento todo, aconteceu isso. Nós começamos a obra em fevereiro começamos a obra. Quando começou a pandemia, a gente estava no ápice da obra. E aí a gente teve que parar tudo, trancar tudo e repensar. Então, foi muito complicado. Eu acho que aí eu posso dizer, não só como Natália da Casa Comum, mas posso dizer como Natália da Risco também. E foi um mês da gente ficar... E agora? O que a gente vai fazer? Né? E eu acho que isso foi geral, assim, a gente conversando com algumas pessoas lá da Casa Comum, todo mundo ficou março e início de abril meio parado, estagnado. Como que eu vou criar, sabe? Era o pensamento que eu tinha. Como que eu vou vender roupa se tá acontecendo isso tudo? Sabe? Como é que a gente vai fazer a economia girar se a gente tá preocupado com tudo isso que está acontecendo? E inicialmente a gente já tinha os problemas políticos, não como hoje, né? Como tá hoje, mas já tinha aquilo, tudo que a gente estava vendo, e tinha mais essa questão de como produzir numa pandemia quando a gente não se sente necessário. Então, eu acho que foi um momento que a gente teve que parar, reavaliar. Eu acho que para todo mundo da Casa Comum, a gente como Casa Comum, a gente teve que parar e ver o que dava para fazer, o que não dava para fazer, quais eram ainda as nossas prioridades, do tipo, não vamos abrir a casa, sabe? A gente preza primeiramente pela saúde dos nossos clientes, dos nossos amigos, e a gente quer que todo mundo fique dentro das suas casas, sabe? Então, assim, tudo tá muito mais complexo, assim. Um exemplo, eu tô fazendo um kit agora pro Dia dos Namorados, e daí eu juntei com marcas da Casa Comum. Então, assim, é tudo Uber. Uber vai, volta, manda roupa, manda não sei o quê, e só fica nisso pra gente tentar, de alguma forma, fazer algo. Mas eu acho que, inicialmente, a gente ficou muito preocupado mesmo com tudo que estava acontecendo. Eu não conseguia criar. Eu fiquei, basicamente, um mês sem pensar em criação. Tipo, eu não conseguia pensar na minha empresa, eu não conseguia pensar na Casa Comum. Foi um caos, assim. Eu acho que, com o tempo, eu acho que me abrindo um pouco para o que dava para fazer, o que dava para ocupar a minha mente, e aí as coisas foram andando. Te respondi em tudo? Lógico. Falou realmente o conceito, né, do coletivo e o que vocês de alguma forma já estão fazendo. Tem até agora esse projeto, como você colocou, né, da questão do Dia dos Namorados. Enfim, é até importante para a galera que está assistindo aí, que tem seus namorados, namoradas, já tem, tem Verdade, como, gente. tem coisa. Todas as marcas do coletivo, todas estão fazendo alguma coisa voltada para o Dia dos Namorados ou estão com produtos. Tem marcas que estão com promoção. Então, é o que a gente sempre fala. Vamos alimentar os pequenos produtores de Campo Grande. A gente tem gente de qualidade, a gente tem pessoas que produzem coisas incríveis, sabe? A gente precisa mostrar que a gente é tão bom quanto em qualquer outro lugar. Lógico. Deixa eu te perguntar, como é que está sendo a importância, isso me veio aqui agora, não está nem aqui, mas enfim, como é que está sendo a importância do digital? Vocês estão começando a pensar mais, já tinha, se não tinha, estão começando a pensar, como é que está isso? O digital que você diz é usar as redes sociais ou tipo Isso, plataformas de tipo... Ah, tá. para vender, perdão, para vender. Sim. Eu vou falar um pouco sobre a Risco e vou falar sobre a casa. Show. É meio complicado, eu ouvi isso na minha tutoria semana passada, eu fiquei bem mexida, mas é isso, né? A pandemia é oportunidade para o pequeno empreendedor. É uma oportunidade de você conseguir chegar na casa de alguém que não te conhecia. Então, as redes sociais, hoje em dia, para o pequeno empreendedor, tá funcionando legal, sabe? Eu não falo só sobre a Risco, mas eu falo sobre outros pequenos empreendedores. A divulgação sobre o pequeno está sendo muito grande. Então, muitas pessoas, eu vejo como o comércio de máscara cresceu, sabe? Eu fui pegar tecido para minha produção e como eu ouvi mulheres falando, eu estava parada, desempregada, sem dinheiro, eu comecei a fazer máscara e consegui pagar contas, sabe? Então,
é você ver não só no boca a boca, mas as pessoas usando as redes sociais para poder vender e para poder mostrar os seus produtos, os seus processos e tudo mais. E a gente faz a economia girar, é isso. A economia criativa e local, ela precisa disso. Entendeu? Ela precisa que as pessoas nos enxerguem e nós temos que nos estar tipo, visível, sabe? Então, eu acho que as redes sociais têm ajudado muito. Basicamente, é o canal, né, hoje em dia. Então, a gente tem que usar e otimizar isso. Para Casa Comum, vamos lá. Somos 3, né? Eu, Pedro e Renata. Os 3 não gostam de redes sociais. Não gostam. Tipo, eu tenho dificuldade com tudo relacionado à tecnologia e tudo mais. Tenho até que dizer que reprovei informática na faculdade. Vocês podem me zoar, mas reprovei, porque sou eu, né? E então a gente sempre teve muita dificuldade em gerir toda a parte das mídias da Casa Comum. E agora mesmo, é interessante você perguntar isso, porque é de uma semana para cá. A gente começou a se movimentar um pouco melhor e graças a amigos e parceiros e tudo isso, pessoas estão se levantando para ajudar a gente nessa área, sabe? Que é muito bacana. Maneiro. É isso que é legal, é isso que a gente vê crescer muito na Casa Comum. Essa troca, sabe? Tipo, o que eu posso te ajudar? E o que eu posso, o que a outra pessoa pode me ajudar também, sabe? Não é por interesse, não é aquela questão do só por interesse, mas a troca genuína, sabe? Pô, fulano me ajudou tanto, cara, eu preciso ajudar ele de alguma forma. Isso é incrível. Então a gente tem agora várias pessoas que estão aparecendo para ajudar a gente está muito feliz, porque é uma dificuldade nossa e a gente sabe que a gente precisa ganhar Campo Grande pelas redes sociais, né? O boca a boca é muito bom, mas as redes sociais ajudam muito. É aquilo que você falou lá no começo, né? Da questão do conceito que é forte em relação à construção coletiva de vocês, que agora está se fazendo valer com essa coletividade que vocês, do longo do tempo, né, de vida da Casa Comum, está se valendo agora essa troca das pessoas, né? De uma forma genuína, de vai por aqui porque está dando certo. É que vocês vão começar agora, tem essas ferramentas aqui. Me parece que né, de uma semana para cá está começando a acontecer isso. E é muito bom ouvir você dizer isso, porque isso, né? Assim como a gente do coletivo, né? Tudo numa coisa só, a gente já está aí 5 anos já, 6 anos já, desde 2014, enfim. Ouvir de alguém que empreende, sabe? Mexe com dinheiro, mas tem todo um conceito de coletividade por trás disso, e que é a base, isso nos dá cada vez mais esperança, sabe? Porque não é somente aquele negócio do dinheiro pelo dinheiro. Óbvio que tem, né? Enfim, tem toda uma questão financeira ali e tudo mais, só que também tem um conceito nisso tudo de transformação do território. É muito bom ouvir isso, de verdade. Sim. De verdade mesmo. Essa é a grande questão. Tá, deixa eu lhe falar uma coisa aqui, que até, enfim, por conta disso tudo, da coletividade e do conceito que vocês colocam, a terceira pergunta aqui eu acho que vai ser interessante. Ó. A gente vê nas redes sociais vocês também engajados com causas sociais. Esse posicionamento em um mundo tão polarizado ajuda ou atrapalha? Boa pergunta. Então, eu acho que tem os dois lados, né? Mas eu acho que o atrapalhar acaba ajudando. Eu acho que quem gostaria muito de responder essa resposta seria o Pedro, com certeza. Porque eu acho que entre os 3, assim, ele é o mais turrão. Não turrão no sentido de uma pessoa que não ouve, mas no sentido de tipo, quando ele tem uma causa, quando ele tem uma bandeira, ele levanta e ele não muda. E então eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Eu acho que esses posicionamentos são bons, mas o lado ruim também é bom, porque afasta da gente o que a gente não concorda. Então, é bem isso. No início, quando a gente começou com a casa, a gente falava muito isso. Só vai ficar perto da gente quem é da gente, sabe? Quem tem as mesmas trocas, as mesmas ideias, os mesmos posicionamentos. Não é que a gente vai fazer divisão, não é isso. Mas
é natural, sabe? É natural, é tipo assim, quando você junta com uma pessoa que às vezes tem a mesma causa que você, às vezes pode não ter os mesmos pensamentos como um todo, mas vocês estão ali juntos, você vai querer estar com aquela pessoa, você vai querer trabalhar com aquela pessoa e tudo mais. Agora, quando não, isso fica muito mais difícil. Então, assim, eu acho que afasta, a gente não se preocupa com esse afastamento, porque a gente sabe que quem tá chegando tá trazendo muito mais do que quem tá se afastando. Entendo, entendo. Então é isso, né? Vocês sabem que até mesmo se afastar, tá calculado. Tá tudo É pra bem. acontecer. Tá tudo bem. Tá Tá tranquilo. tudo bem, é isso. A gente não pode forçar ninguém a nada, sabe? Como a casa é um espaço para as pessoas falarem, para as pessoas mostrarem as suas ideias, a gente também não pode chegar e cortar a onda do outro. Mas é aquilo, a gente vai acabar tendo dentro da casa, se unindo em projetos e tudo mais, querendo ou não, quem é da nossa rede, quem tá junto com a gente, quem quer crescer junto, porque esse é o grande divisor de águas hoje em dia, sabe? É essa grande questão. A gente só caminha junto com quem tá junto, sabe? Com quem vai andar com você, quem vai ficar com calo no dedo, no pé, mas tá contigo e tá do teu lado, sabe? E é isso que a gente Saquei. quer. Lógico. Aqui, ó, eu tô lendo aqui, a Poliana falou, só acredita em marca que se posiciona no mundo. E o Cleiton colocou, é mais honesto. Consequentemente, o engajamento com a Sim, marca aumenta. E é uma realidade. Imagino que isso aconteça sim. realmente. Porque tá ali, porque Hoje, eu acredito e vem pra cá porque exatamente. lá é a parada. Fala. Exatamente, eu acho que a transparência é tudo. E isso é muito importante, porque as pessoas querem isso, elas querem a transparência. As minhas clientes, elas querem saber quem costurou, quem fez, como foi feito, qual material, quem trabalhou. Como ela também quer saber quais são as minhas vertentes políticas, o que eu acho, o que eu penso, porque é aquilo, eu só vou investir o meu dinheiro naquilo que eu concordo, né? Sim, Então, sim. eu acho que o coletivo ele é muito baseado nisso, assim, a gente é transparente, sabe? Em relação estrutural, então, quem quiser, eu tô aqui para convidar vocês, marcas pequenas, pequenos empreendedores. Se você quer começar algo, a gente tem curso de corte e costura, eu dou aula de parte financeira. A casa comum tá aberta para você, sabe? Essa é a ideia. A gente é transparente, a gente vai falar como funciona financeiramente, ou como dá para funcionar, o que não dá. É isso. Eu acho que a transparência é o que está faltado hoje em dia, sabe? Como muitas marcas estão caindo e sempre caem na falta de transparência. Dizem, tem um repertório, dizem algo, mas não é real, não é Uhum, verdade. Sabe? uhum. E isso é algo que a gente, como casa comum, a gente tem um cuidado muito grande em ser transparente. Saquei. Show de bola. Importante os posicionamentos e a galera tá aqui, ó, falando que é muito importante mesmo e se identifica, né? O importante é isso. Eu acho que isso que é o maneiro. Deixa eu lhe perguntar ó, sobre se da sua formação em biologia. Olha, você fala muito em bases sustentáveis e você é bióloga. O quanto da Natália bióloga norteia seus investimentos? A sua formação te ajudou de alguma forma? Gente, tudo. Graças a Deus que eu fiz biologia, sabe? Tipo, não me arrependo, não mesmo. Eu não vejo como tempo perdido, porque eu poderia estar fazendo moda ou já poderia estar abrindo a marca. A biologia sempre foi uma paixão minha. Eu fiz ensino médio em biologia marinha. Então eu queria ser mergulhadora, eu queria ser do mar, eu queria tudo. No primeiro ano de biologia, eu amei a botânica e fiquei com a botânica e casei com a botânica e sou casada com a botânica até hoje. E é muito importante isso, porque eu acho que para risco, eu repenso muito em tudo que eu vou produzir por conta do meio ambiente. Tipo, a risco, eu não trabalho com plástico, eu não trabalho com tecidos sintéticos, eu só trabalho com fibra natural. A gente cada vez mais tenta fazer um rastreamento para tentar entender de onde está vindo esse tecido. A pandemia, né, com isso tudo, tem me dado tempo para poder estudar mais e trazer cada vez mais sustentabilidade para a marca. E isso vem muito também dentro da casa comum, sabe?
Eu sou muito assim, Pedro e Renata também, eu aprendo muito com eles. E é uma troca, sabe? Cada vez mais a gente tem colocado não só a Casa Comum, como as nossas marcas todas voltadas para não só iniciativas sustentáveis, mas uma reeducação do que é o consumo, né? Então, hoje em dia, eu lembro uma vez uma amiga me falou assim, Nath, você não compra roupa porque você faz. É um pouco, mas quando eu vou comprar algo do que eu preciso, eu sempre tento ir pro pequeno, tento saber de onde veio e tentar sempre comprar do produtor, né? Então, não é só isso, tipo, a biologia, ela tá na minha vida como um todo, assim, como um todo, tá vendo? Mato, tem mato por tudo que é o canto dessa casa. Imagino. Boa, boa, boa. Vem cá. E eu imagino também até nos sistemas também que você aprendeu a partir da biologia, com certeza você deve utilizar muito daqueles processos ali dentro da casa coletivo, enfim, né? Dentro da sua vida como empreendedora também, né? Pensar um todo e não somente partes, né? Imagino que sim. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Falando um pouco sobre a Risco, você já participou de feiras fora da Zona Oeste? Se sim, no centro, Zona Sul. A pergunta é, qual a maior diferença que você percebeu? O conceito de moda sustentável é mais forte fora da Zona Oeste? É sim. Quando eu falo de reeducação sobre consumo consciente, a base em Campo Grande, assim. A gente não pode generalizar porque, basicamente, os nossos consumidores de casa comum, muitos têm um viés sustentável, são veganos, é uma galera muito gente boa. Mas fazer feira fora de Campo Grande é um pouco diferente, porque a cliente, quando vai, ela já sabe o que ela quer, ela às vezes já conhece a sua marca e as perguntas são diferentes, sabe? Tipo, ela vai me perguntar coisas mais diretas sobre a sustentabilidade, do tipo, de onde é esse tecido, coisas mais minuciosas, sabe, do que aqui. Aqui, quando a pessoa me abordava numa feira, eu tinha que dizer para ela sobre o que era marca, o que são iniciativas sustentáveis, o que é um consumo consciente, sabe? E na Zona Sul, isso era um pouco mais fácil, eu não precisava estar falando o tempo todo sobre isso. Mas não querendo fazer uma grande diferença, porque é isso, são perfis de clientes, são coisas diferentes, né? É algo que está vindo agora. A sustentabilidade, ela não é uma tendência, ela é uma onda, ela é algo que vai vir e vai ficar, não é? É algo que todas as empresas, não só de moda, mas todas as empresas vão ter que adotar iniciativas sustentáveis, vai ter que haver mudanças, porque o nosso meio ambiente está aí, e a gente só tem um, e a gente precisa cuidar dele. Então, não tem saída, sabe? Então, essa diferença de feira da Zona Sul para Campo Grande, eu acho que é muito mais essa questão de conhecer, sabe? De saber o que é iniciativa sustentável, o que é um tecido de fibra natural. É mais esse perfil dessa cliente que às vezes nunca nem ouviu falar sobre consumo consciente. Mas eu não posso generalizar, porque em Campo Grande tem muita gente que já está ligada nisso. Tipo, as feiras da Casa Bosque, o público da Casa Bosque é essa galera. Então é isso, às vezes você precisa encontrar o lugar certo. Empreender é isso, você tem que ter um olhar. Eu não posso, tipo, eu trabalho com sustentabilidade, eu não posso achar que eu vou fazer uma feira em algum lugar e eu vá, tipo, vender horrores se eu ainda tenho que educar aquele meu cliente do meu produto. Então é mais fácil, às vezes, fazer uma feira onde os clientes já foram educados e todo mundo consome de uma forma mais consciente, como um exemplo, a Casa Bosque. Saquei. Aqui, quando você falou o seguinte, né? O consumo consciente veio como uma onda para ficar e não como uma tendência. Eu, nessas lives que a gente faz aqui, que eu já fiz aqui, tô lembrando aqui, ó, eu já fiz com o Paulo para falar de permacultura. Já fiz com a Karen, que é do Instagram, lixo zero, menos lixo, no caso, enfim. E fiz na semana passada com a Fernanda, que ela é uma das fundadoras do Rio Ecopet, que ela pega tampinhas em vários lugares, vende pela causa do animal. A gente faz coleta lá na casa. Do Rio Ecopet também? Sim. Irado, irado. Então, por que eu tô falando isso, né? Eu tô cada vez não, eu estou convencido, né? E até falando
enfim, né, da parte política e econômica também, como economista, que assim, o pensar a economia a partir da sustentabilidade consciente é uma coisa que vai cada vez mais ficar forte e muito necessária. Sempre foi necessário, convenhamos, né? Porém, conforme o mundo está mudando, eu vejo que isso não tem como não ser uma pauta prioritária justamente pelo meio ambiente, sabe? A forma de cidade que nós queremos, a forma de construção entre as relações das pessoas, a relação que nós temos com as coisas, isso inevitavelmente, assim, tem que ser uma coisa que tem que estar entranhado nas escolas, sabe? E se é alguma coisa, se uma escola ou outra tem isso, tem que ser cada vez mais uma disciplina para todas as escolas isso. Porque o meio ambiente está aí, está sofrendo muito, e essa pandemia está mostrando, tá, né? Fazendo a gente refletir sobre muitas das coisas. Uma delas, com certeza, é o meio ambiente. Você está falando isso, trazendo a questão do consumo consciente, né? Isso, assim, para mim, é uma pauta prioritária, e eu digo pauta política mesmo, de política pública. O meio ambiente tem que ser prioridade para todo mundo, para a relação de vida que nós queremos ter daqui para frente. Eu só peguei essa parte, né? Porque justamente é você que tem que falar mais, só que você foi falando, eu fui refletindo aqui, e como é que isso está me impactando nos últimos tempos em diferentes áreas que eu chamo as pessoas para falar, e sempre acaba na pauta do meio ambiente, sacou? Cara, não tem pra onde fugir, sabe? Não tem. Uma das coisas uma bandeira que eu sempre levantei, antes mesmo de entrar na faculdade, foi educação. Isso é base. E quando você começa a educar uma população sobre o meio ambiente, sobre ele ser prioridade, o lugar onde você habita, tudo muda. Porque a tua troca com o meio ambiente vai ser diferente, sabe? Você não vai ter esse pensamento de só extrair, só sugar e não ter um cuidado maior. Então, assim, o projeto do Paolo, do Permacultura, é incrível. É incrível. Trazer educação, trazer conhecimento para essas crianças, para esses pré-adolescentes, de coisas básicas, é incrível. Porque eu queria ter tido isso, sabe? E a gente precisa mudar a base, a gente precisa encostar nele de alguma forma. Eu lembro uma vez que eu fui chamada para falar sobre moda sustentável em um colégio. Foi ano passado. Mas eu fui num colégio da Zona Sul, né? Era um colégio no Leblon. Mas era um colégio público no Leblon. O que muda tudo, né? Porque a pessoa que estava passando pelo lado de fora do colégio não às vezes consumia a mesma coisa de quem estava dentro do colégio. E daí eu fui falar com eles sobre moda sustentável, sobre iniciativas sustentáveis. Eles estavam num projeto no ano passado da Shell também, mas é um projeto de ensino médio. Então, eles tinham que criar algo sustentável e eles iam apresentar isso na feira. E eu fiquei com uma turma que estava fazendo uma luminária. E aí a gente conversou bastante com a garotada. Muitos sabiam sobre a sustentabilidade, muitos já tinham ouvido falar, isso já é bacana e tudo mais. Mas eu lembro de um menino que ele falou algo que me marcou muito. Ele falou assim, nem todo mundo pode ser sustentável. Nem todo mundo consegue ser sustentável. E aí? E é real. É difícil, cara. É muito complicado, sabe? Ele falou isso pra mim e eu tomei como algo que a gente precisa mudar essa circunstância, sabe? Não pode ser difícil pra todo mundo. E eu acho que com um pouco de educação, com um pouco de conhecimento, a gente abrir a nossa mente pra isso, a gente consegue ser sustentável com pouco. Em você diminuir a sua quantidade de lixo dentro de casa, sabe? Tem N coisas tão pequenininhas que você pode mudar que já fazem uma grande diferença. Então, não só o projeto do Paolo, tem N projetos voltados para isso. É muito importante. É a base de tudo, sabe? Porque, assim, para mim que sou empreendedora e trabalho com moda sustentável, é muito mais fácil, sabe? É muito mais tranquilo eu conseguir trabalhar no lugar e com pessoas que todos conheçam, que todos tenham a preocupação do meio ambiente. Porque aí tudo muda, o consumo da pessoa, a pessoa vai parar de consumir de empresas que degradam o meio ambiente, e aí isso já começa a girar.
Então, é a base. A gente começar a educar, tipo, toda forma que eu tenho na minha plataforma de tentar educar, de tentar falar alguma coisa sobre moda sustentável, eu tô sempre falando. As etiquetas da Risco são voltadas para isso. Não só isso, acho que muita coisa. Eu sou assim, eu acho que é impossível alguém que me conhece nunca eu ter falado alguma coisa sobre, sabe? Que a gente precisa Sim. mudar até quem tá do nosso lado, assim. É. E até quem teve o mínimo de privilégio, né? Teve o mínimo de estrutura da vida, mesmo assim está muito longe de um consumo consciente, né? Sim, a Poliana acabou de redigir isso, é exato. Não deveria ser privilégio, sabe? É. É um direito. E não só direito, é um dever. É um dever de cada um repensar no seu consumo. O que a gente pode fazer com o meio ambiente, sabe? É um dever nosso cuidar. A gente precisa cuidar do nosso planeta, do lugar onde a gente mora, porque senão daqui a pouco não vai sobrar mais nada, sabe? Vai ser uma grande tristeza. Uma das coisas que eu sinto maior tristeza do mundo é quando eu ouço as notícias voltadas para não só para a Amazônia, mas qualquer lugar voltado para o meio ambiente, eu digo flora e fauna. Nós somos a nossa fauna, a nossa flora no Brasil. É incrível. Falando como, tipo, na parte da botânica, nós temos espécies incríveis que são endêmicas só do Brasil, sabe? E é uma tristeza ver isso se perdendo cada vez mais. Então, a gente precisa cuidar, não tem como. Lógico, ó, teve aqui, ó, a enfim, se tornou algo com uma visão elitizada e não é. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu falei isso aqui porque tem uma pergunta que pode fazer uma interseção, que é o seguinte, ó, o conceito de sustentável, infelizmente, ainda é visto como algo que encarece os produtos. Eu não sei como é visto, né? O que você acha disso? Pensando em classes mais baixas, é possível oferecer produtos sustentáveis e acessíveis? Enfim, justamente porque nós estamos conversando aqui, sacou? No imaginário de 95% da população, convenhamos, é uma parada de tipo, pô, é legal não sei o quê, mas foi como o menininho falou para você lá no Leblon. Nem todo mundo consegue ser sustentável. Enfim, Sim. fala um pouquinho sobre a gente aí, pra gente. Sua pergunta foi muito boa. E é algo que eu parei para pensar durante essa pandemia e eu participei de uma live há uns dias atrás e eu falei sobre isso porque me perguntaram algo bem próximo. E o que acontece? Não é que a roupa ou qualquer produto de empresas com iniciativas ou com viés sustentáveis é mais cara. Ela é justa. Você tem que olhar o contrário. Você não tem que olhar como quem tem o viés correto, quem tem o pensamento correto no meio ambiente, na mão de obra justa, em todos os seus processos, aquele valor é o valor correto. Não é o valor menor. O valor menor é onde você devia se perguntar o porquê é tão barato. Sabe? Essa que é a diferença. Não é o problema do sustentável não é que ele é caro. Não, ele é o justo. Se você está pagando barato demais, tem alguma coisa errada com isso, sabe? Porque todas as empresas que têm... todas as empresas que têm práticas sustentáveis, a primeira base dela é justo. Então, ele trabalha com preço justo, ele não consegue colocar um mercado tão alto, ele não consegue ter um lucro tão alto, porque ele é justo, e toda a sua mão de obra recebe da forma correta. Então, o produto fica mais caro. E não é porque ele é mais caro, é porque ele é justo. Se você pega uma blusa de R$30 e uma blusa de R$80, a gente precisa pensar... É porque alguém foi escravizado, brother. Cara, pode... Cara... Nossa, aí, obrigado. Entendeu agora? Então, assim, é isso que eu quero trazer para o meu cliente e para todo mundo. Pare de reclamar da marca que é cara. Reclame da marca que é barata demais e questione a marca que é barata demais. Não é que você também não deve questionar a gente. Deve, com certeza. Sabe? Com certeza. Eu tenho uma coleção da Risco que eu faço toda de resíduo. E aí, não só eu, como Valentinha Raposo, eles também fazem peças feitas de resíduo. E a gente ouve muito que, assim, a peça foi feita de resíduo. Então, por que ela é mais cara? A gente gasta um tempo para cortar um a um,
para juntar uma peça na outra, tipo assim, um exemplo, uma blusa que eu vou cortar em 20 minutos, se eu for usar resíduo, eu vou gastar umas 4 horas. Tá entendendo por que foi caro? Porque alguém parou 4 horas para cortar isso. E a gente precisa começar a questionar essas coisas, sabe? Isso é a base. Por que eu vou comprar uma blusa de 30 reais? Gente, se você tá pagando 30 reais numa blusa de algodão, tem alguma coisa errada. Alguém tá ganhando demais e alguém tá ganhando de menos. E isso precisa ser latente pra gente, sabe? Isso precisa mudar o nosso pensamento. Porque se a gente não mudar essas coisas tão simples, como que a gente vai conseguir ser justo com a mão de obra? E a gente, né, tipo, a moda é uma das maiores nichos onde a gente vê cada vez mais mão de obra escrava. Não, surreal, assim, porque tem uma coisa fundamental. E quando você não está entendendo o impacto que você tornou em mim, juro por Deus. Quando você me falou isso, naturalmente me veio à cabeça. Óbvio, se eu estou pagando 30 reais naquilo, é porque alguém deveria estar recebendo, sei lá, 100 reais, está recebendo 5 reais pelo aquele trabalho dela. E tem uma questão da mais-valia muito forte ali. Sacou? Tem uma questão que é isso, assim, nossa. Ó, eu vou falar outra coisa que é o mais incrível, e é isso que a gente precisa mudar, é que às vezes a gente fala que a gente não pode consumir de marcas mais caras, porque de marcas que têm iniciativas sustentáveis. Por que às vezes eu falo muito iniciativas sustentáveis? É muito difícil hoje em dia você ser plenamente sustentável. É muito difícil você ter toda uma cadeia fechada, sabe? Então eu não posso dizer que eu sou plenamente sustentável. E eu conheço marcas certificadas, a gente tem uma certificação chamada do Sistema B, que são marcas no mundo inteiro e no Brasil a gente tem algumas marcas que elas têm um ciclo fechado, são marcas de extrema qualidade, tem várias, enfim. E você precisa mudar o seu pensamento de comprar e você precisa consumir menos. Vamos lá, você, homem ama uma blusa básica, preta, branca, azul, todas as cores. Né? E aí você compra uma de 30 reais. Nossa, me dei bem, 30 reais. Mandei, comprei 5. E aí, daqui a 2, 3 meses, depois de muita lavagem, elas não estão boas mais para você usar, para você sair. E às vezes tem uma marca lá que usa um algodão maravilhoso, que tem um posicionamento e tudo mais, e a blusa é um pouco mais cara, mas ela vai te dar mais durabilidade. E a gente tem que repensar a questão do consumo. Você precisa de 5 blusas? Sabe? Você precisa de não sei quantas calças jeans. E assim, eu digo do jeans, porque jeans... Primeiro que a produção do jeans é muito complicada e é muito difícil ter jeans sustentáveis. Existem, mas é bem mais difícil. Então, assim, tem muitos produtos que você pode diminuir o consumo e consumir melhor. Consumir um sapato melhor, consumir uma roupa melhor e consumir menos. Às vezes você vai comprar uma calça que foi um pouco mais cara, mas que ela vai durar 2, 3, 4, 5 anos, do que uma calça que vai durar 8 meses. Obrigado. De verdade, obrigado mesmo, porque o interessante dessas lives que a gente está fazendo aqui é justamente isso, né? Aproveitar esse momento de reflexão em tudo na nossa vida, sacou? E com certeza para muita gente aqui, eu estou vendo aqui a galera falando, e para mim, eu vou falar aqui por mim mesmo, como eu fui impactado em toda a nossa conversa e principalmente dessa reversão, né, geológica do olhar para realmente o consumo consciente, porque de tudo o que é caro, ouvi, né? O que é caro. O que é caro. Mais caro. Porque alguém está sem renda, alguém está comendo a renda de alguém que deveria, né? Enfim, de verdade, economicamente, isso é um absurdo. É a grande questão. Se tá caro, alguém não tá ganhando nada. Se tá caro para alguém em alguma forma, porque tá caro não financeiramente, mas no tempo de uma costureira. Às vezes elas têm que levar os seus filhos para as fábricas. A gente tem vários projetos voltados para isso. Em Bangladesh ocorreu, né? Não sei mais ou menos quantos anos atrás, mas uns anos atrás tinha um prédio lá em Bangladesh
onde era uma fábrica, uma facção de costureiras, onde muitas mulheres morreram e muitas crianças, porque elas iam trabalhar, não tinham com quem deixar seus filhos, e os filhos ficavam debaixo da máquina, escondidos dos chefes, porque os chefes não podiam ver. Agora imagina, como tá caro para alguém? Lógico que tá caro para essa mulher que não tem dinheiro suficiente para educar o seu filho, para dar tudo que ela pode pro seu filho, tá caro, mas tá caro para outra pessoa, sabe? Tipo na inversão do produto que às vezes é mais barato, mas tá saindo caro pro outro. Então a gente precisa pensar nisso, sabe? Tá sendo doloroso para alguém nessa cadeia. Lógico, nossa, obrigado, de verdade, obrigado, assim. Porque é uma reflexão que muda muita coisa. E é isso, né? Eu estou pensando aqui em relação à roupa, mas em tudo na vida. Quando você tem esse olhar, o porquê, tem um pequeno produtor local fazendo ali, colocando, né, a sua vocação, o seu talento no seu produto, seja ele qual for, sacou? E ter um pouquinho do preço a mais, isso tem que ser muito valorizado e romper com a lógica, né? Da produção em massa, porque justamente está barato, porque alguém está se sacrificando, tendo um trabalho ali análogo à escravidão, ou até mesmo, né, a escravidão real. E tipo, cara, por exemplo, essa pessoa que é a costureira de vocês, enfim, não sei quem é exatamente, mas com certeza ela tem uma renda que ela tem, essa renda possivelmente é muito mais digna para ela cuidar da própria família dela. Sacou? É isso. Tem uma costureira minha aqui. Tem uma costureira, uma amiga, uma parceira ouvindo a gente. É real. E é interessante que eu dei curso para ela falando sobre finanças, né? Porque eu não quero só que eu cresça, eu quero que ela aprenda a gerir o dinheiro dela também. Isso é muito importante, sabe? Não é só para mim, mas eu acho que é para toda uma rede, né? Todo mundo tem que crescer de alguma forma. E eu queria fazer só um adentro sobre essa questão de trocar. Muitas coisas cresceram nessa pandemia. E a compra de plantas cresceu absurdamente, né? Porque as pessoas estão dentro de casa e estão consumindo mais plantas. Eu queria dar uma ideia de que consuma de hortos de Campo Grande. Consuma daquele horto que tá perto da sua casa ou não tá. Agora tem vários entregando, sabe, em casa. E por que eu tô falando isso? Porque quando você vai para mercados grandes, que eu não vou dar nomes, você vê plantas muito baratas. Muito mesmo. E quando você vai num horto, você vê a diferença de preço. E você acha um absurdo a planta do horto ser tão cara. Só que o do horto, teve o cara que tá ali cuidando da planta o tempo todo, sabe? O tempo certo para ela crescer, não tá enchendo a bicha cheia de coisa que não presta. E isso ninguém valoriza. Eu não tô dizendo só dos hortos de Campo Grande, eu tô dizendo de tudo. De produtores de comida, a galera que vende mel em Campo Grande, sabe? Você conhece alguém que vende alguma coisa alimentícia. Eu acho que às vezes, se a gente não consegue mudar hábitos de consumir de forma consciente na moda, que às vezes é um pouco mais difícil por ser um pouco mais caro, vai para alimentos, sabe? Começa a procurar pessoas perto de você que tá vendendo alguma coisa, que pede alguma coisa, sabe? Sempre tem alguém que pode fazer uma troca legal com você. Escambo tá aí para isso, sabe? Então a gente precisa começar a fomentar essa coisa de Campo Grande, sabe? Do cara que faz pão em Campo Grande. Mano, é mais caro, mas é de Campo Grande, tem mais qualidade, sabe? Você tá ingerindo algo muito melhor pro seu corpo. Então, eu acho que ao invés das pessoas pararem de pensar nessa questão do valor, começa a pensar no que ela tá colocando pro seu corpo também, sabe? O pão é mais barato, mas e a qualidade do pão? Vai me fazer bem? É melhor comprar um pão que é um pouco mais caro, mas que vai me dar uma qualidade, uma saúde, tudo melhor, sabe? Então, são coisas tão pequenas que a gente precisa mudar, que dá pra mudar. Não é impossível, sabe? Não é impossível. Hoje, tipo, o Pedro Valentim Raposo, está plantando pimentão dentro de casa, num vaso. E já falou que tem pimentão pra mim. É isso, gente. É isso, quem tem pra trocar, e ouviu, fulano tá vendendo não sei o quê. Máscara, alguém perto da minha casa tá vendendo. É isso, é uma rede, a gente precisa começar a mudar essa coisa de ir sempre pras maiores lojas, de ir pra sempre pros maiores mercados. É porque agora a gente não tá podendo ir pra feira, mas a gente tem uma feira em Campo Grande, sabe?
Então a gente precisa mudar essa ideia de consumir no que é mais fácil. Ah, eu vou no shopping e eu preciso comprar um presente Dia dos Namorados. Eu acho que muita gente deve estar batendo pino porque não tá podendo ir no shopping para comprar um presente. Cara, compra da tua amiga que tá fazendo alguma coisa, sabe? É isso, a gente precisa mudar isso. E ó, a Valentina Raposa falando, eles estão cultivando pimentão em apartamento. Irado. Irado. Cara, muito fundamental, de verdade. Muito. Que live, de verdade. Eu tô falando isso porque, infelizmente, a gente tá faltando 4 minutos para terminar. Porque quando a coisa é boa, passa igual uma flecha. E eu falo muito. Não, tá, não pode, solta a voz, minha querida, relaxa. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Fazer umas perguntinhas aqui, porque tem algumas perguntas para te fazer. Aqui, não tem como, em 4 minutos não vou ter como responder isso. Vem cá, 3 mulheres que inspiram você. Eita! Tá, Chimamanda é uma escritora, minha avó é paterna. E... Ai, meu Deus. É porque são tantas, é difícil quando a gente fala, eu acho que eu não tô sendo justa, sabe? Imagina. Mas aí, na terceira, eu coloco todas as mulheres negras lindas e maravilhosas da Casa Comum. Pronto. Porque são muitas, e são muito amadas, e são incríveis, engajadas, são fortes, são mulheres incríveis. Então, eu acho que é isso. Tipo, uma escritora que eu gosto muito, minha avó, e essas mulheres lindas e maravilhosas da Casa Comum. Irado. Vem cá. Um livro, uma série ou uma música? Eita, é porque, gente, não dá pra mim, eu não consigo falar essas coisas. Não consigo escolher um que eu amo muito, sabe? Tem muito de momento, então, sei lá. O seu momento não agora. consigo. Seu Então, momento agora. Qual o tipo de música que você está ouvindo? Eu tô ouvindo muito. Tava ouvindo até agora. Gosto muito dos meninos de Campo Grande. Tava ouvindo o Heitor, tava ouvindo o Alan. Então, né, vamos falar de Campo Grande, vamos falar das maravilhosidades que a gente tem. Do Fagundes também. Dos produtores Isso aí. realmente, né, de Campo Grande e Isso da aí. Zona Oeste. Minha querida, olha Isso só, aí. faltam 2 minutos para a gente terminar e vai cair a live. Deixa eu só falar de um livro que eu tô lendo agora, Mulheres que Correm com Lobos. Acho que todas as mulheres devem ler esse livro, é incrível. Para essa quarentena é maravilhoso. Pronto. Deixa eu lhe falar. Gente, não vai embora, não. Porque olha só, primeiro, eu quero muito te agradecer. Eu sabia que ia ser muito bom e eu falei isso com você, mas você não tem noção como você me impactou em várias falas suas de reflexão devida mesmo. E é exatamente isso que o Siri na live aqui serve, sacou? Mas assim, até mesmo em metodologias de pensamento a partir... assim, politicamente eu pensando, sacou? Você me refez pensar aqui em vários pontos cruciais que eu planejo, enfim, né, que eu penso a partir da Zona Oeste. Então, muito obrigado mesmo por cada palavra sua, cada dedicação, cada amor que você coloca. E aí, antes de você fechar, é o seguinte, eu vou contar até 3, e aí a gente vai dar uma risada, e a galera vai printar, vai postar nas suas histórias, nos marcar, que a gente reposta aqui, tanto na Casa Comum aí, e aqui também. Mas tu tem 20 segundos para dar seu tchau. Gente, eu queria agradecer não só a você, Siri, por ter dado esse espaço para Casa Comum, para mim. Agradecer a todos os que estavam aqui nos ouvindo. E é isso, gente. Vamos fomentar os pequenos produtores de Campo Grande. Pronto. Show Tem de mais bola. tempo? 1, 2, 3. Minha linda, muito obrigado a todos e todas que participaram aqui. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Obrigada a todo cada vez mundo. mais foi aumentando um. E a galera... Muito obrigado. Que Deus